because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. I was so intimidated by the language of wine that the very first thing I did was write to all the winemakers in New Zealand and I emailed, the ones you get the email addresses for, and I asked them I just want to know one thing, and that was what an old winemaker knows that a young winemaker doesn't know. And I got back these responses that were so amazing. Aqui é Samantha Brasil, do Delírio Nerd, no Cineclube Delas. Aqui é Michele, eu sou do Leia Mulheres e eu sou colunista do blog Espanador. Eu sou a Stefania Amaral, do Cinema e Cena e do Discos da ST. E eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje a gente vai discutir a filmografia da diretora neozelandesa Niki Caro. A Niki Caro ela nasceu em Wellington, na Nova Zelândia, em 1961. Em 1988, ela concluiu seu bacharelado em Belas Artes na Escola de Belas Artes Elan, da Universidade de Auckland, e em seguida ela recebeu o diploma de pós-graduação em cinema da Universidade Swinburne de Tecnologia, em Melbourne. A Caro começou sua carreira fazendo esculturas em metal, mas depois começou a escrever roteiros que sua mãe datilografava. Suas primeiras atividades de direção foram com comerciais para diversas empresas. Depois disso, ela dirigiu e escreveu para a série de televisão Another Country, que não possui nem créditos no IMDb, então deve ser muito difícil de encontrar. Seu primeiro longa se chama Memory and Desire e foi lançado em 1998, com pouca bilheteria e recepção mista, mas foi escolhido como o melhor filme no New Zealand Film Awards. Em seguida, Niki Caro escreveu e dirigiu A Encantadora de Baleias, que foi lançado em 2002, com uma boa recepção internacional e alavancando sua carreira. Com esse sucesso, foi chamada a Hollywood, onde dirigiu Terra Fria, lançada em 2005 e estrelada por Charlize Theron. Em 2009, lançou novamente um filme na Nova Zelândia chamado The Vintner's Luck, e em 2015 voltou a Hollywood com McFarland dos Estados Unidos. Ainda nesse ano de 2017, deve ser lançado The Zookeeper's Wife, estrelado por Jessica Chastain. Além desse trabalho, a diretora está escrevendo e dirigindo uma biografia da cantora Maria Callas, que será interpretada por Noomi Rapace, e foi anunciada para dirigir a futura adaptação com atores de Mulan, da Disney. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre o trabalho da Niki Caro, que tem um trabalho, digamos assim, bastante mainstream. Ela tá dirigindo filmes para Disney, ela tem bastante visibilidade no mercado. Os filmes dela são filmes que podem ser considerados familiares em sua maioria e que têm um grande apelo de público. O que vocês acharam dos filmes que a gente assistiu? Qual foi a impressão geral de vocês sobre a obra dela? É justamente isso, né? Bastante mainstream, assim, filmes que a gente pode assistir com a família tranquilamente, sem constrangimento. É muito, muito de boa, mas apesar disso, assim, geralmente a gente pensar que é uma coisa até pejorativa, né? Um filme mais acessível. É muito bonito os filmes, eu gostei, assim, eles são bem executados, né? Ela devia até ser muito mais famosa por isso. Não, e o que eu achei curioso também é que ela é uma diretora que adora fazer filmes baseados em fatos reais, né? Ou em alguma lenda local, alguma coisa que de fato aconteceu.
O que é interessante, porque ela, apesar de fazer ficção, ela tem uma veia documental bem forte aí, né? E a gente percebe também que nessa filmografia, pelo menos os filmes sugeridos que a gente vai debater aqui hoje, ela tem uma predileção, de fato, por estar pensando e estar analisando e estar investigando esse universo das mulheres na sociedade, né? Porque tanto o Encantadora de Baleias quanto o Terra Fria tem esse debate do feminismo de fundo, né? Cada um do seu modo, cada um do seu jeito, inclusive com uma criança, né? Reivindicando direitos. Mas esses dois primeiros filmes que a gente vai analisar aqui são muito, assim, uma pegada mesmo de direitos civis mesmo, né? Então é bem interessante. Eu gostei que a gente pegou uma diretora mais famosa, assim, né? São filmes mais mainstream, pra não ficar só naquela coisa também mais pesada, mais de difícil acesso, talvez, né? E eu gostei também, eu concordo com a Samantha nessa parte. Os 2 primeiros filmes que a gente vai discutir, realmente, eles têm uma pegada feminista, só que é aquela coisa pro grande público, que é uma coisa muito benéfica, né? Que fica acessível pra todos. Interessante mesmo isso que a Samantha mencionou sobre a preocupação dela e a abordagem dela dos temas, principalmente nos 2 primeiros filmes que a gente vai mencionar. Porque a gente já comentou de algumas diretoras aqui que eram formadas em antropologia. A Mira Nair, eu não me recordo agora todas, mas eu acho sempre muito interessante esse olhar antropológico na forma de abordar uma história real ou uma história que é baseada em fatos reais, trazendo isso para o cinema, né? E a Niki Caro, não. Ela não é antropóloga, ela era escultora antes de entrar para o cinema, né? Mas, assim, ela deixa muito claro essa preocupação dela com a maneira como as pessoas e o conjunto de pessoas que ela está representando aparece em cena. Então, inclusive, eu li numa entrevista ela falando sobre como foi feita a questão da adaptação das histórias das mulheres no segundo filme, né, o Terra Fria. Depois a gente vai falar mais sobre ele, mas porque se tratava de um processo coletivo, né, e ela não queria basear na história de nenhuma mulher em específico, para que elas não tivessem que passar pelo trauma novamente. Então ela pegou um apanhado e criou um contexto geral para que elas pudessem se identificar com as ações que estavam acontecendo, mas que aquilo não refletisse exatamente a vida delas, para elas não precisarem reviver. Então eu achei isso, assim, uma coisa tão cuidadosa da parte dela, um respeito tão grande, uma preocupação em não afetar mais ainda as pessoas que já passaram por aquilo tudo, né? Nossa, essa generosidade da diretora com a vida dessas pessoas que ela está retratando é bem bacana. A gente vê, né, o quanto a ética dela está envolvida nisso, né? Que ela não está só ali só para filmar uma história que ela achou bacana. Ela tem toda uma preocupação de fundo por trás, né? E aí, retomando isso que a Michelle falou, eu também acho super importante a gente pegar uma diretora mais mainstream, né? Que tem filmes mais blockbuster nesse sentido, porque, por exemplo, um filme que foi bastante criticado no passado foi o Nascimento de uma Nação, o novo, né? E eu acho que justamente um ponto forte que ele tem, e justamente por causa disso, criticaram o filme porque ele fazia uma releitura do filme original, mas por ser blockbuster, era um problema, né? Ter essa pegada mais mainstream. E eu acho, na verdade, que também foi uma crítica de Estrelas Além do Tempo, né? E eu acho, na verdade, esses filmes também são precisos nesse formato, até para poder chegar ao grande público. Senão a gente fica só falando entre a gente mesmo, né? Só as pessoas que vão pouco ao cinema, ou que veem poucos filmes considerados essa classificação que nem é correta, mas enfim, esses filmes ditos de arte, mas enfim. Então acho que a gente precisa também estar falando sobre esses assuntos. Por exemplo, uma coisa assim, super criticada também agora, que é o programa O Amor e Sexo da Globo, né? Então falando, pelo feminismo do amor e sexo não é feminismo. Mas, gente, só da gente imaginar que esses temas, por mais que de repente tenha alguma coisinha ou outra fora do lugar ali, já sendo debatido numa televisão aberta, num horário nobre, e muita gente que jamais nem falaria sobre esse assunto está começando a refletir sobre isso, ou pelo menos conversar sobre isso, eu acho que é um ponto positivo gigantesco, assim. Eu só queria complementar isso que a Samantha falou, né, da gente pegar filmes mais mainstream, e eu ia citar exatamente o Hidden Figures, né, que aqueceu como Estrelas Além do Tempo, né. Ele, quanto filme, pode ter 1000 pontos, assim, falhas, mas ele é um... Eu acho que vocês já acabaram falando disso no podcast do Oscar, que eu não participei, né, mas só pra frisar, que é um filme com protagonistas negras, contando a história de mulheres negras, tipo, numa área totalmente diferente, e é um filme que chegou em todo mundo, tá todo mundo falando dele. E eu acho que esses assuntos realmente eles têm que cair em discussão de todo mundo, como vocês já falaram, do que ficar restrito naquele grupinho fechado,
senão nada vai mudar no mundo, né? Também relembro o caso de Moonlight, né? Quem iria ao cinema ver Moonlight? Pouquíssimas pessoas, né? Aí quando ganhou o Oscar agora, a pessoa pode até ir ao cinema e não gostar, mas tem muito mais gente indo ao cinema ver Moonlight. Eu tava conversando com uma pessoa da distribuidora dos filmes e ela me falou que Moonlight, antes do Oscar, tinha feito só 4 mil espectadores no cinema. No final de semana depois do Oscar, ele fez 4 mil só naquele fim de semana. Então a gente percebe assim, principalmente esses filmes mais independentes, o quanto é necessário que tenha esse apelo mais midiático, mais popular, entendeu? Então, não sei. E aí hoje eu tava fazendo uma lista, curioso, eu tava fazendo uma lista de filmes sobre adolescência dirigidos por mulheres, e aí eu lembrei de um filme que eu adoro, e eu coloquei nessa lista, que é o Pariah, da Dee Ree, né? E eu fiquei pensando, gente, o quanto Moonlight é a versão masculina de Pariah, porque são os mesmos temas, né? Pessoas que estão descobrindo sua sexualidade e como colocar isso no mundo, né? Sem ser hostilizado, quer dizer, os dois têm essa mesma temática. E eu fiquei pensando, nossa, como e Pariah veio antes, e é um filme que ninguém comenta, ninguém fala, ninguém viu. E a gente pensa, será que é porque é uma diretora negra, mulher, falando sobre lesbiandade, não sei, sabe? São muitas questões. Eu fiquei me perguntando quando eu lembrei desse filme para fazer essa lista hoje, por que não teve esse impacto que Moonlight teve, por exemplo, né? Pois é, Pariah é um filme que eu constantemente recomendo, na verdade, né? E coloquei na minha lista de 20 melhores filmes dirigidos por mulheres que saiu há um tempinho aí do Cinema de Boteco, que eles organizaram. Obviamente não entrou no top 50 que eles elaboraram, porque não foi muita gente que assistiu ele, eu acho, mas eu acho realmente uma pena, até por essa questão de não só tratar a questão de protagonismo de uma mulher negra, mas por tratar de questões queer que às vezes são deixadas em segundo plano, e não só a questão da lesbianidade, mas também essa performatividade masculina em se tratando de mulheres e, digamos assim, não necessariamente performatividade masculina, mas entendida como masculina, né? Então ele é realmente um filme muito interessante. Sim, verdade. É também um filme que eu amo, eu sempre recomendo, e quando a gente fala, a pessoa nunca ouviu falar. E ele ganhou Sundance, né? Quer dizer, foi um filme que circulou bem em festival até. E eu fico triste. E engraçado que assim, a fotografia dos dois, de Moonlight e Pariah, sei lá como é que fala isso, tem muitas semelhanças, né? Enquanto eu via Moonlight, eu fiquei lembrando muito desse filme da Pariah. Então, e as pessoas quase não lembram dele e não falam. Enfim, fica aí a dica pros ouvintes. Excelente dica. A long time ago, my ancestor Paikea came to this place, on the back of a whale. Since then, in every generation of my family, the firstborn son has carried his name and become the leader of our tribe. And it's Pike? No. Not that name. Until now. When she was born, that's when things went wrong for us. I'm gonna need all the firstborn boys. That's where we'll find the answer. Bom, e agora então a gente vai falar sobre o primeiro filme que a gente vai abordar, da Niki Caro, que é Encantadora de Baleias, de 2002, que talvez até hoje seja o filme mais famoso dela. E o filme ele retrata a jovem Maori Paikea, que perdeu a mãe no parto e é criada pelos avós. O avô dela, Koro, é a liderança local e luta para manter as tradições vivas entre os mais jovens, e por isso não aceita quando a neta dá mostras de maior empenho e liderança que os meninos de sua idade, já que um deles teoricamente deveria vir a ser um chefe substituindo ele. Com esse filme, a atriz mirim Keisha Castle Hughes se tornou a mais jovem indicada ao Oscar de melhor atriz na época. O filme também se tornou o maior sucesso comercial da Nova Zelândia, e ele e a diretora ganharam mais de 50 prêmios em festivais internacionais. Sobre esse filme e o filme subsequente, que a gente ainda vai falar, o Terra Fria, ela em entrevista afirmou que eu estou interessada em ambos, no épico e no íntimo, em como as paisagens afetam os personagens. Os lugares que vivemos estão nos informando o tempo todo. Então, assim, esse filme é interessante
por essa questão assim de que ela, embora neozelandesa, é uma neozelandesa branca. E em entrevista ela diz que os maoris foram muito receptivos com ela, mas eles não aceitam bullshit, nas palavras dela, assim, tipo, não aceitam qualquer merda, eles sabem quando a pessoa tá querendo passar a perna, então ela tratou de demonstrar muito respeito pelas tradições deles enquanto estava sendo filmado, inclusive todas as quebras de tabu que foram efetuadas para o filme, por exemplo, o fato de a menina cantar determinadas canções ou realizar determinadas lutas que tradicionalmente só homens podem fazer, foram feitas orações antes para proteger eles em virtude dessa quebra de tabu, então foi tudo feito muito no sentido de respeitar as tradições locais, né? E ainda é um retrato muito interessante de crescimento, de juventude, de feminilidade em um local tradicional e de aceitação e quebras de papéis de gênero, né? E aí, o que vocês acharam desse filme? É curioso tudo isso, né, Isabel? Porque eu também vi uma entrevista com ela, e ela falando que apesar de a gente perceber que é uma sociedade, né, dos Maori, que liderada por homens, né, que os homens têm o protagonismo, e é sobre isso, inclusive, que o filme trata, que os Maori são uma sociedade bastante matriarcal também, né, e que aí ela até citou uma expressão curiosa, que ela fala que é a sociedade que as mulheres comandam por trás dos homens. Mas isso aqui também já é, né? Tem aquele ditado que a gente odeia, né, por trás de um grande homem sempre tem uma mulher, uma grande mulher, mas é bem isso, né, e aí a protagonista criancinha lá maravilhosa tá ali lutando contra tudo isso, quebrando todos os tabus, e aí é incrível. Essa questão da tradição de uma sociedade patriarcal onde, na verdade, as mulheres governam por trás, eu até tinha tentado puxar um pouco esse assunto quando a gente estava discutindo a obra da Mulfida Tatley, porque, se eu não me engano, tinha uma personagem de uma sogra no Tempos de Espera que foi levantada a questão de se ela alimentava a estrutura machista ou não, né? E eu discordei, eu disse que fui meio polêmica na época, dizendo que ela estava ali fazendo parte de uma estrutura de poder e contrabalançando esse poder, né? Então, assim, a gente tem que entender que em sociedades com regras rígidas, e nesse caso a gente pode achar que pode incluir até mesmo a nossa própria sociedade, né? Pode existir essa dominação masculina, mas as mulheres, elas estão o tempo inteiro agindo dentro dessas malhas de poder, né? Para tentar se estabelecer. Então existe uma trama que está o tempo inteiro se movimentando, né? De como essas forças elas estão se estabelecendo dentro do grupo. E aí a gente vê o papel da avó da Paikia no filme, o quanto ele é importante para justamente contrabalançar o avô, né? Essa personagem da avó é a personagem assim, que eu fiquei mais apaixonada no filme todo, e até porque chega uma hora que ela, super moderna, vira e fala, né? Qualquer coisa eu me separo. Ela tá o tempo todo ameaçando ele, qualquer coisa eu me separo, né, que na verdade ele vai, mas quem controla, quem dá o tom final, quem dá a palavra final realmente é ela ali, né, o filme todo, né, ele aparentemente tem o poder, mas quem tá comandando tudo ali por trás, quase como uma marionete, é ela, e eu acho que isso é bem legal, e ela coloca isso de forma bem sutil no filme, achei bem sensível, assim, ela ter esse cuidado, a diretora. Não, e eu fiz uma relação, assim, que eu assisti os 3 filmes da Nick Caro em 2 dias, né. A avó no Encantadora de Baleias me lembrou muito a mãe no Terra Fria. Também essa coisa do tipo, eu vou ficar do lado da minha filha, não importa o que você tá fazendo. Só que uma pela filha, outra pela neta. E é verdade. Não é? Eu tava pensando nisso agora que a Samantha tava falando, né? E, gente, eu gostei bastante desse filme. Eu não sabia o que esperar dele. Eu sabia que ia ser uma coisa mais leve, né? Porque a gente tinha feito essa escolha, né? De uma diretora mais conhecida. Mas eu gostei demais, a menina é uma ótima atriz, e eu achei bastante respeitosa a questão que ela usou da cultura maori. Eu fui ler um pouco sobre, e não parece que ela me cometeu, assim, grandes erros, assim, pelo menos, e foi um filme que eu achei muito agradável de assistir. E aí, só puxando esse gancho com o que a Michelle falou, acho que também tem essa coisa da relação geracional dos personagens mesmo, né? Essa relação que você colocou super bem
proposta da avó no primeiro filme com a mãe do segundo filme, que isso, na verdade, 2 gerações de mulheres mais velhas, né, que tem ali toda uma tradição nas costas, elas sofreram muito porque, de repente, quiseram se rebelar de alguma forma e acabaram ficando um pouco mais conformadas, mas que quando tem que se colocar de fato, elas vão lá e são atuantes, né, e são ativas. Sem cumprir aquele papel de passividade que aparentemente no filme elas vão ter, né, e nos surpreendem, o que é ótimo. Sim, uma coisa que eu achei interessante, que também tem em comum tanto o Encantadora de Baleias quanto o Terra Fria, é que os dois tratam dessa questão de lugares que são tradicionalmente vetados às mulheres e do conflito que ocorre quando essas mulheres passam a ocupar ou entrar esses locais, o conflito que se estabelece com a própria tradição, né? Então, tem muito essa questão no caso da Paikia, porque ela já recebeu esse nome, que tinha um significado, porque é uma liderança mítica do povo maori, só que era um homem que montava nas baleias, né? E ela foi se mostrando como... É um filme de escolhido, né? Ela foi se mostrando como o escolhido para ser uma nova liderança dentro da comunidade. E aí existe essa negação, né? Porque o escolhido só pode ser um homem. As lideranças sempre foram homens. A tradição era de que eram homens, então como essa menina de 13 anos poderia ocupar esse lugar, né? Então é sempre essa questão das mulheres tentando acessar os lugares que são vetados a ela pela questão do costume e da tradição, nos 2 filmes. A gente vê que, tanto no primeiro quanto no segundo, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, quando a luta é individual, é muito mais sofrido o caminho, mais doloroso, mais complicado, e a chance das mulheres estarem perdendo quando elas estão individualmente nessas lutas é muito maior, né? Então, assim, acho que fica bem claro também para a diretora a importância da gente conseguir algumas coisas coletivamente. A famosa sororidade, no caso, né? Que quando as mulheres se juntam, tudo funciona melhor e o sofrimento é menor também, né? Porque tanto no primeiro filme quanto no segundo, a gente percebe que, pelo fato da personagem mulher estar ali lutando sozinha para ser reconhecida, para obter os seus direitos, fica muito complexa essa relação com esse mundo dos homens que desacredita as mulheres o tempo todo. E no final das contas, o filme ele tem um tom mítico mesmo na narrativa, emprestado do mito original do Paikia, né? E a gente percebe ali que quem não conseguiu aguentar essa pressão relacionada à tradição local foi o pai da menina, né? Porque ele, depois que a esposa faleceu e ficou só com a menina, foi embora, né? Foi pra Europa fazer a arte dele, que o pai dele diz que é só cacareco, né? Só souvenir. E deixou a menina para trás com os avós. Então também tem esse ponto, né, de que ele volta, ele demonstra afeto, mas ele já tem uma namorada que também já tá grávida, então assim, ela fica em segundo plano para a vida dele. E no final das contas, esses familiares e essas organizações rígidas da sociedade fazem uma criança sofrer porque ela não é o que eles esperavam, né? Não por nada que ela faça em específico. Tanto é que a cena lá do colégio, da peça, é muito sofrida, né, gente? Que é a tal cena dos cânticos, né? Quando ela fica esperando a avó, que nunca aparece. Então é muito, muito complicado. A gente consegue perceber, a gente consegue imaginar hoje em dia que num colégio, uma criança que está ali esperando a aprovação dos pais por qualquer coisa, e realmente os pais não aparecem. A criança fica ali decepcionadíssima. E aí começam a ver aqueles traumas, né? Aí cada um vai carregando seus próprios traumas e vira um adulto cheio de problemas, recalques e coisas mal resolvidas, porque a sociedade fica nos colocando tantas regras, né, e impondo tantas coisas, que é bem difícil a gente conseguir realmente, de fato, colocar nossa subjetividade. Eu só queria fazer um último comentário, assim, ainda relacionando os 2 filmes, que, por exemplo, no Encantador de Baleia tem a questão do pai, que realmente, como vocês falaram, que vai embora, deixa a menina, o que é perfeitamente socialmente aceitável, né? Um pai largar a filha para ir atrás das coisas dele. Enquanto que no Terra Fria tem a questão da mulher sofrer violência e ser culpabilizada, que também é socialmente aceito. E ela coloca isso em xeque nos 2 filmes. Então, só pra fechar aqui, gente, eu fiz uma comparação, até achei que era isso que você ia falar, Michelle, na hora que você falou da comparação com o filme dela, com a animação musical que saiu agora, que também foi indicada ao Oscar, Moana, O Mar de Aventuras.
que, né, também é o povo maori, a tradição, e tem uma menina, né, tornando mulher ali, que tá à frente disso tudo, e super gracinha aí. Então tem várias relações assim, possíveis com Moana. É um live action antes do filme, né? Total. Quando eu vi também pensei, gente, os diretores de Moana pegaram Encantadora de Baleias e transportaram, né? Porque é a mesma história, praticamente. Uhum. Eles viram, foram lá, fizeram uma coisa aqui, vamos fazer como desenho agora? Porque é muito igual o filme. Pois é, e aí dá pra entender por que ela foi chamada também pra dirigir Mulan, né? Não só por ser por ela já ter adaptado essa história que é facilmente percebida como uma história infantil, embora não seja, né? Assim, mas uma criança tranquilamente pode assistir esse filme e gostar, mesmo que tenha camadas que ela não vai compreender totalmente. E também a questão da protagonista feminina e tudo. Inclusive eu li uma entrevista que ela falava isso, que depois que esse filme estreou nos Estados Unidos, com o sucesso que ele fez, ofereceram muitos roteiros para ela dirigir que eram baseados em meninas pequenas e grandes mamíferos. Nossa! Pequenos meninos grandes. Não, e aí curioso isso. E é curioso que eu li pouquíssimos textos, por exemplo, de Moana, citando, por exemplo, a Encantadora de Baleia como referência. Aí fiquei pensando, será que ninguém viu esse filme ou porque uma mulher ela ficou esquecida, a diretora? Né? Porque é muito chupado do filme lá, então, e ninguém referenciou em nenhuma hipótese. Ninguém mencionou, assim, pouquíssimas pessoas falaram sobre isso. E eu fiquei com essa curiosidade na cabeça, assim. Estranho mesmo. Pois é, e eu assisti esse filme na época que ele foi lançado, e a única coisa que eu lembrava era que era maoris na Nova Zelândia e que a cena da menina, spoiler, montada na baleia no final. Então, assim, não tem como não relacionar a questão de onde se passam as histórias e todo o contexto da protagonista, né? Enfim... Falando em baleia, eu achava que teriam mais baleias. Na verdade, eu tava achando que ia ser uma coisa muito assim, no mar e tudo, azul e tal, mas não foi. Mas as baleias na Terra, são muitas baleias na Terra até. Né? Eu achei bem legal aquela cena, inclusive, eu achei bem feita, bacana, né? Porque a gente dá aquela sensação de fato, ai meu Deus, estão morrendo as baleias, que medo, e agora? Pois é. Eu achei bem bacana, que é uma cena grandiosa aquela ali, né? Uma cena bem de planos abertos, numa praia, é bem interessante. Bom, eu acho que a gente já comentou tanto Terra Fria que a gente já pode passar pra ele, né? So I'm back living with my folks. Only now I got 2 more mouths to feed. The mine's hiring, you know. Wouldn't you like to make the same kind of money your dad does? The mine pays 6 times what I'm making now. You want to be a lesbian now? I want to be a lesbian. Okay, now what are you? A cowboy or a cowgirl? I'm a cowgirl. No, not up there, you're not. Então, Terra Fria é o filme de 2005 da Nick Caro, e ele conta a história ficcionalizada baseada no caso real do primeiro processo coletivo por assédio sexual nos Estados Unidos, em 1984. No filme, Josie Ames, interpretada por Charlize Theron, toma a decisão de acionar as vias legais contra a mineradora onde trabalha, em virtude dos constantes assédios e maus tratos que as trabalhadoras passam. A Charlize Theron foi indicada ao Oscar por sua atuação, assim como a Frances McDormand como coadjuvante. Ambas também receberam indicações ao BAFTA, ao Globo de Ouro, Sindicato dos Atores, entre outros prêmios. Gente, a Charlize Theron, ela é simplesmente a mulher mais bonita de mullets do universo. Não tem jeito de ninguém ficar tão lindo de mullets igual ela fica. Porque aquele cabelo tá um pavor, né, gente? Pavor. O cabelo dos 80, né, gente? O cabelo dela é o único alívio cômico do filme, porque você fala, nossa, tá tudo horrível, é tudo uma droga, mas aí você olha o cabelo dela e você, não, anos 80.
Não, mas ele é, assim, entre esses três, eu achei ele o mais pesado, né? Porque é foda a vida daquelas mulheres. É muito triste as coisas que elas passam. E é revoltante, é até meio caricato algumas situações que não tem condição. Mas a gente vê que a luta é muito mais embaixo pra gente chegar no ponto de hoje que já é difícil. Mas que era muito pior a situação das trabalhadoras, né? Essa coisa toda. Apesar de não ser um documentário, a gente sente ali a vibe machistona, assim, anos 80 e tudo. E tem umas coisas memoráveis nesse filme, no Terra Fria. Especialmente pra mim, nas cenas do tribunal, né? Que algumas pontas tinham deixado soltas ali ao longo da narrativa. E aí que você vai entender o que de fato aconteceu, né? O trauma que ela tem. E aquela denúncia que ela faz, o silêncio, e só mostrando as imagens, aquilo ficou muito inesquecível pra mim, assim, porque realmente é uma denúncia inenarrável, né? O que aconteceu com ela é muito complicado, muito triste. E assim, é uma questão sexual que passa a fazer parte de um processo trabalhista, né? Muito pesado isso, muito, muito cabuloso. Aquela metáfora que eles fazem dos alces, né, que são mais fortes juntos, também é muito, muito bem encaixada ali, muito sutil. Ela já vai chegando assim na cidade, se eu não me engano é nesse filme, agora eu já tô confusa, mas tem aquele alce numa caminhonete, assim, e depois isso vai ser retomado. É muito bom, e aquela simbologia que eles levantam no tribunal, né, em apoio a ela. Então, assim, eu gosto muito desse filme. Eu tinha assistido ele pra uma aula de psicologia trabalhística, assim, uma parada assim sobre os direitos dos trabalhadores e tudo. Mas é isso. E aí eu vou retomar o que a Stefania falou. Eu também fiquei muito feliz de quando o filme começou. Ele começa no tribunal, né? E depois ele parte pros flashbacks pra contar a história. E eu fiquei muito feliz dessa forma narrativa da diretora, porque ele não é ele aparenta ser um filme de tribunal, mas na verdade ele não é um filme de tribunal, né? E eu acho que ficou legal porque não ficou engessado o filme. O modo como ela construiu toda a narrativa dela, achei bem interessante o roteiro nesse sentido, e como ela construiu isso. E realmente, Michelle, eu tenho certeza que a idade, né, que a gente vai passando o tempo, as coisas vão fazendo mais sentido pra gente, né? E a gente percebe que o filme foi o quê? Na década de 70, mais ou menos, né? Que passou aquela história. 80, acho que é isso. E 80. 84. 84, então. Que, 30 anos atrás, mais ou menos. Quase 40. E hoje a gente não tá tão longe disso, né? Quer dizer, o quanto a gente avançou pouco nessas questões de direitos, né? Principalmente trabalhistas ainda. E dá uma tristeza. Eu te confesso, gente, eu não tinha visto o filme ainda. Foi a primeira vez que eu vi. Eu fui dormir arrasada depois de ter visto o filme. Fiquei assim, bem mal depois, porque a gente percebe o quanto é sofrido, né? E aí a gente tá vivendo essa onda agora feminista, primavera feminista, despertar feminista. Eu fico com medo de que, se essa onda passar, a gente cai naquele ostracismo que já estávamos há um tempo atrás, e a gente esqueça tudo isso de novo, sabe? Porque o filme é muito importante pra ficar lembrando tanto toda a gente, né? Que se a gente der uma distraidinha, os direitos caem por terra abaixo, né? Que é aquela famosa frase da Simone de Beauvoir, né? Basta uma instabilidade qualquer que a gente perde os direitos. E o filme tá aí pra mostrar isso pra gente também. É um filme importantíssimo. Sobre essa questão temporal que a Stefania mencionou, a Samantha também mencionou, eu acho que na abertura do filme fala alguma coisa do tipo que até 79 não tinha nenhuma mulher trabalhando naquela mineradora, e alguns anos depois, quando se passa o filme, ainda era só uma mulher para cada 20 ou 30 homens, uma coisa assim, né? E depois eu encontrei uma reportagem que dizia que na corte o caso só foi encerrado em 98. Então a gente pensa assim, foi ontem, sabe? E eram mulheres que estavam passando por situações de ameaça de estupro, de todo tipo de abuso físico, emocional, verbal, no local de trabalho, justamente por aquela questão que eu mencionei no Encantadora de Baleias, assim, porque elas estavam, entre aspas, invadindo um local que os homens pensavam que era só deles, né? Então, essa questão da violência doméstica, né? A personagem da Charlize Theron, ela sai de casa, ela deixa o marido porque ele batia nela. E quando ela vai buscar o abrigo na casa dos pais dela, a primeira coisa que o pai dela pergunta foi: ele te pegou com outro homem, por isso te bateu? Então,
é uma coisa sistemática, assim, se reproduz no ambiente de trabalho, mas também se reproduz em casa, se reproduz com os companheiros, mas também com os pais, é todo um controle em cima do corpo e da vida da mulher que está sendo retratado ali em todas as esferas, é muito angustiante. Eu vou ter que dar um spoiler pra falar uma coisinha aqui. E aí a gente vê as pessoas hoje em dia, né, ainda falam isso, né? Nossa, mas por que ela não falou então que foi abusada ou que ela foi estuprada? Por que a pessoa não contou? Por que ela não denunciou? E a gente percebe o quanto é difícil. Ela preferiu ser taxada pela sociedade inteira lá, a comunidade que ela vivia, o bairro, com a mulher promíscua que não sabia que era o pai do filho, né? Porque provavelmente teria tido relações sexuais com muitos homens a ponto de não saber, do que assumir que ela tinha sido vítima de estupro. Aquilo doía tanto nela que ela não conseguia nem botar pra fora, né? Então ninguém sabia, ninguém, nem pai, nem mãe, ninguém. Então, e isso é revelado ao longo do filme. Desculpa aí, falei um spoiler para os espectadores, mas enfim, acho importante mencionar, porque até hoje é muito difícil a mulher poder admitir e denunciar que sofreu um abuso sexual, né? E o filme coloca isso de uma forma super delicada, super com cuidado. A diretora tem muito cuidado ao falar essa cena, que foi o que a Stefania falou no começo, né? Que ela vai colocando aquilo com imagens. Ela não precisa nem narrar o fato pra gente no julgamento. Vai tendo aqueles flashbacks com aquelas imagens que são super fortes e tristes e tensas, que aí vai mudando a ótica de todo mundo sobre ela, inclusive, né? Mas ainda é um tema muito delicado até hoje. Justamente essa questão de julgar, né, até vou colocar assim, a honra da mulher pelo comportamento sexual, assim, isso é levantado do jeito assim, nojento, como ocorre, na época que ocorria ainda, e muito bem respondido, né, e é aquilo que ela fala pro filho dela mesmo, que o filho é dela, o filho não é daquela situação nojenta que aconteceu, né, não é do estuprador, tanto que o filho é dela, ela assume e pronto. E uma coisa que eu criticaria no filme, assim, que me incomodou um pouco, é a curva de mudança do pai dela e do filho dela. Porque foi muito rápido, assim, tipo, de repente, né, eles têm um insight, a Sissy Spacek, né, que era a... Gente, me fugiu o nome do filme aqui, mas tem que lembrar isso pro povo. Ela é a Carrie, né, a atriz que é a Carrie mais velhinha, assim, a mãe dela. Ela sai de casa um dia assim, deixa um bilhete, no outro dia ele vira o melhor marido do mundo, assim, ele entende as mulheres, respeita as mulheres, né, porque aquilo, é muito pesado ele ver a filha dele sendo tratada dessa forma e tal, mas ele só vai, de repente ele se transforma completamente, então isso aí eu achei um pouquinho forçado, essa mudança. E o filho também, ele era tipo aqueles adolescentes cuzão, assim, com o perdão da palavra, um saco insuportável. E aí, uma coisinha, o cara vai lá dar um presente pra ele mudou, virou, curou, final feliz, tudo perfeito, sabe? Você acha que seria minha crítica, assim, que foi um ponto negativo do filme, mas é isso. Só puxando de novo o que a Samantha falou, né, da questão de estupro, eu acho que aí vem também a visão de uma diretora mulher, né, de retratar um estupro num filme. Como ela fez isso de uma forma, não vou dizer nem delicada, porque é pesado de qualquer forma, mas a forma como ela retratou ficou bem encaixado no filme, né? E eu ia falar justamente essa questão do pai. Do nada, pra mim funcionou. Eu tava chorando que nem uma idiota naquele final lá que o pai toma a frente dela. Eu caí... É lindo. Não, eu sou bem trouxa pra isso. Eu caio em todas as armadilhas sentimentais, desde música, ambientação... Eu sou assim também. Hi-fi. Eu compro tudo, assim, eu tava chorando horrores, mas realmente foi talvez pra agradar o público mesmo, essa virada do pai dela, né? Mas pra mim funcionou. Se for pensar que é um cara que era historicamente machista, assim, desde quando ela engravidou na adolescência, em todos os momentos, ele sempre falando que ela era a maior vergonha dele, foi realmente muito súbito. E também quando tá na reunião final, lá no sindicato dos mineradores, quando ela pede a vez de falar e só deixam ela falar alguns minutos e ele depois pede a palavra e diz que ela tem o direito de falar, e aí todo mundo ouve ele, porque ele é um homem, né? Então, mostra que as coisas não são tão simples assim, mas também achei que ele mudou muito rapidamente. E a questão da maneira como foi abordado o estupro na narrativa, eu achei que ela foi bastante cuidadosa, mas o roteirista do filme é um homem, agora eu não me recordo o nome dele.
E eu só vi isso depois que o filme terminou. Eu fiquei pensando, assim, sobre a necessidade de, entre muitas aspas, não me entendam mal, mas, assim, redimir a personagem dizendo que ela foi estuprada. Porque se ela fosse realmente uma mulher que tivesse uma vida sexual ativa bastante movimentada, fosse mãe adolescente porque engravidou do namoradinho, porque teve vários relacionamentos ao longo da vida, etc., isso não mudaria em nada o fato de ela estar ali exigindo os direitos dela pelo fato de ela estar sendo constantemente abusada no tribunal. Mas aí eles precisam dizer, não, ela só teve aquela filha com o marido dela, de quem ela apanhava, e o outro filho foi um estupro, não é porque ela tinha uma vida sexual ativa. Então eu acho que rolou assim um tipo, ela tinha má fama, entre aspas, e meio que justificaram a situação. Mas e daí? E se ela tivesse aquela vida sexual que as pessoas achavam que ela tinha aí, ela iria merecer o tratamento que ela estava recebendo no local de trabalho? Muito bem colocada, isso mesmo. Sem dúvida. Concordo com vocês também que essa resolução do pai e do filho foi meio rápida no filme, né? Isso é um ponto negativo, embora não comprometa o resultado final, mas realmente o arco deles ficou prejudicado nesse sentido. Mas uma coisa positiva que eu achei interessante, que a diretora trabalhou bem aí nesse sentido, é que tanto os mineradores na Assembleia só ficaram um pouco mais sensíveis quando um homem falou, assim como o menino também só mudou a percepção dele quando um outro homem falou, que ela demonstra claramente como a sociedade reflete isso, né? Quando a mulher fala, ninguém escuta. Quando um homem fala para outro homem, aí ele para e escuta. Né, porque é bem isso que acontece realmente. E ela coloca essa sacada no filme, assim, de forma bem sutil, assim, como que não quer nada. E tá lá no filme que quem, na verdade, mudou a opinião dos homens foi um outro homem, e não ela com todo o sofrimento e reivindicação legítima que ela tinha. Né, e isso tá bem presente no filme, mas concordo totalmente com você, Isabel. Esse final aí de redenção, embora a gente tenha sofrido junto, ficou bacana no filme, ficou bonito, não precisava disso, né? Seria mais interessante se a mulher fosse ultra libertária, realmente tivesse relação sexual com todo mundo, com homens e mulheres, e que isso fosse de boa, isso não fosse um problema no filme também, né? Mas eu também não sei até que ponto isso fazia parte da história verídica que ela queria retratar, ou não também, né? Eu não sei, assim, eu não pesquisei a história real que ela se baseou pra fazer o filme. Então não sei até que ponto tem de realidade ali ou não. Então, como isso é uma amálgama de experiências de diversas mulheres que participaram da ação legal na época, pode até ser que uma delas tivesse sido estuprada quando adolescente, ou não, mas assim, ou foi a escolha que foi feita no sentido de retratar esse tipo de narrativa pro filme, né? Mas assim, com certeza não foram todas as mulheres que inspiraram a personagem dela que passaram por essa situação. Então foi uma escolha bem específica justamente para criar uma imagem mais positiva e empática da personagem de um jeito meio até machista, digamos assim. Mas é até comum essa questão de estupro para resolver conflitos nos filmes, né? Uma mulher forte é estuprada e por isso que ela é forte, por isso que ela é uma mulher que faz as coisas dela, entendeu? E eu concordo plenamente também. Essa questão de se ela... Pode falar. Opa, não, desculpa. É pra criar como se fosse um fator de motivação, né? Exatamente. Mas até hoje, eu lembro, eu sempre cito isso, mas é que foi um post da Sam do ano passado, que pra mim foi muito chocante, a quantidade de filmes que ela viu na mostra e quantos tinham cenas de estupro. E aí você pensa, esse filme é de 2005, 2016 ainda tinha filme com estupro como motivação, né? Até que ponto a gente vai chegar no cinema? Mas também, para como você citou, Isabel, tem essa questão de ser a história de várias mulheres, talvez uma delas tenha sofrido esse tipo de situação, e por isso é retratado no filme. E só um último comentário que eu ia fazer também, essa questão também, né? Só a mulher só ouvida quando o pai tá ali, o pai, um namorado ou alguém tá falando por ela, infelizmente. Mas é a questão, né? É um filme dos anos 80, tá retratando a época que, infelizmente, também não mudou muita coisa ainda. Só fazer uma parte rapidinho do que a Michelle falou, só antes de vocês entrarem, com esse lance da quantidade de filmes com estupro, o que me deixou menos pior, assim, com relação a isso, que pelo menos essa situação fazia parte da história da própria protagonista, né? E não era pra aumentar o arco narrativo de nenhum homem, não era pra... que comumente a gente vê isso, né? O cara que vai salvar a mulher que foi estuprada. E nesse filme não, isso fazia parte da história dela. Então, pelo menos nesse sentido,
estaria retratando ali as opressões que as mulheres vivem no cotidiano e tudo mais. Que é a questão da mulher na geladeira, né? Que é um termo que foi emprestado das histórias em quadrinhos, porque geralmente os mocinhos ou super-heróis, coisa do tipo, matavam a namorada, botavam na geladeira, e aí isso era a motivação do personagem, uma vingança, porque mataram, sei lá, uma mulher na vida dele, não necessariamente companheira, né? Então, no cinema isso também é muito comum, né? Realmente utilizar uma violência contra a mulher como motivação para uma narrativa de um homem, né? Então é um problemão isso em termos de roteiro. E aí eu só lembrando aqui outro podcast que a gente já gravou, né, da Marjane, que ela tem aquela brilhante sacada de colocar as mulheres na geladeira de verdade, né, no filme Vozes. Uma clara ironia, numa sátira com essa situação, e ela coloca as mulheres na geladeira de verdade. Eu achei genial aquela sacada dela. Eu só queria recomendar também um outro filme com uma temática vagamente relacionada, na verdade, que é um filme britânico que se chama Pride, Orgulho e Esperança. Ele é sobre a greve dos mineradores no Reino Unido em 1984, e mostra a questão dos trabalhadores, assim, da cidade do interior, como foram cortados os salários deles pelo fato de não estarem trabalhando, e do apoio que eles receberam na época de uma comunidade de gays e lésbicas de Londres, então no caso da capital, assim, apoiando aquele pessoal do interior. Então é um filme super feel good. Eu acho que rebate a sensação que a gente fica quando assiste o Terra Fria, assim, e se passa no mesmo ano e com a mesma profissão, então é muito vagamente relacionado, mas também é um filme ótimo. Verdade, ótima lembrança, Fabiana. Welcome to McFarland. This is a farming town. These kids working here are invisible. They come from the fields and they go back to the fields. Mr. White, if we're gonna reach him, now's the time. Have a good day. I'm Coach White, your new PE teacher. Diaz. Popular name where you guys come from? White. That a popular name where you come from? All right, run a lap. Go. Então acho que a gente pode ir pro último filme da Nick Caro, que a gente vai abordar porque ainda não estreou, né, o Zookeeper's Wife, mas o McFarland dos Estados Unidos, de 2015, que é estrelado pelo Kevin Costner. Ele interpreta um professor de educação física que é recém-demitido porque ele jogou uma chuteira em um aluno num momento de estresse e se mudou com a família para uma região pobre, de população majoritariamente latina, e ele vê nos jovens estudantes potenciais corredores competitivos. Esse filme também é inspirado em uma história real que ocorreu em 1987. Bom, esse filme ele é bem Disney, né? Ele é produzido pela Disney, ele é Sessão da Tarde, ele é feel good. Tem algumas questões, assim, que a gente pode mencionar em termos de retrato do local que talvez seja questionável, mas ele é aquele típico filme família de Sessão da Tarde, né? O que vocês acharam desse filme em específico? Cara, eu concordo, mas eu gostei bastante. Assim, ele me pegou mesmo, assim. É muito bonita a iluminação natural que ela usa sempre, assim, nos rapazes, né? Muito sol batendo, uma luz, assim. E o respeito que eles começam a ter pela aquela cultura, né? Aquele desenho na parede daquela mulher que a filhinha dele começa a gostar. Então, assim, teve várias coisas, assim, o filme foi me ganhando, assim, apesar de eu saber que estou vendo uma Sessão da Tarde, mas aquele guilty pleasure, assim. E muito bom, gostei demais. A minha crítica seria, falando tudo de uma vez, depois eu volto a falar, mas o figurino, ele eu acho um pouco fora, meio anacrônico, assim, para anos 80, que também se passa nos anos 80. Mas ele parece um filme contemporâneo até, tem hora. Não é aquela coisa over dos anos 80, ninguém tem mullets, né? Não tem umas roupas meio exageradas. Então ele é meio, pelo figurino até poderia ser 90, 2000, assim, bem minimalista, mas isso pra mim não estragou também não. Gostei demais, meninos lindos, ótimos, e é isso aí.
Ai, eu adorei esse filme. Eu literalmente assisti ele à tarde, assim, domingo à tarde, assim. Muito bom. Então, pra mim foi bem gostoso, assim. E uma coisa pra mim que esse filme foi muito positivo nesse sentido de feel good é que, assim, todo filme de professor que chega na comunidade carente pra fazer um filme, acontece alguma desgraça. E isso eu lembro desde o Mentes Perigosas com a Michelle Pfeiffer, né? Sempre tem aquele momento em que vai morrer alguém, que vai ter uma violência, e esse tem, mas é um momento muito X, assim, é muito pontual. E o filme tem essa sensação, tipo, você fica torcendo pelos meninos, são todos ótimos atores, eu adorei todo mundo. O Kevin Costner, o tiozão, assim, tá muito sensacional também. Só a Maria Bello, que é totalmente decorativa, né? Ela quase não tem né? É uma parte narrativa dela, né? Mas eu também, Estê, eu adorei o filme, gostei muito e recomendo bastante pra quem tá querendo assistir alguma coisa mais leve, assim, mas com um conteúdo bacana. Só uma curiosidade, né, que apesar desse filme não ser especificamente relacionado a questões feministas, como foi, por exemplo, os 2 primeiros que a gente assistiu, logo no comecinho do filme, a gente vê que ela dá uma cutucada ali interessante, apesar de todo aquele clichê, né, tô indo pra um bairro de periferia, de classes mais baixas, então tem aquele medo que eles sentem das pessoas mais pobres, né, e todo aquele preconceito que os protagonistas demonstram com as pessoas que são menos favorecidas. Tirando essa parte, a gente percebe que tá ali aquela questão de gênero colocada no filme, quando eles chegam numa lanchonete e que eles mal conseguem se comunicar com o atendente, e aí depois que eles fazem um lanche e tal, tudo mais, eles saem da lanchonete e os homens que estão na rua lançam um olhar super fetichista pra filha do Kevin Costner, né? E aí já se coloca aquela questão, nossa, que ambiente hostil para as mulheres aqui, né? E aí eu achei interessante ela dar essa jogadinha no filme, embora o filme seja um outro arquétipo que ele trabalha e tudo mais, mas ficou essa mensagenzinha lá no começo do filme, né? Mas eu achei interessante porque essa cena parte muito do ponto de vista do Kevin Costner e depois ela é meio que desmentida em outro momento do filme, né? Porque ele, como homem branco de classe média que chega naquela população latina em um bairro pobre, ele julga eles automaticamente como membros de gangue e tudo, e ele acha que eles estão olhando de forma lasciva pra filha dele e tal, mas aí depois tudo isso é desmentido, né? Tipo, a gente nem é membro de gangue, isso aí, tipo, não era isso aí não. Então mostra muito também essa questão étnico-racial do olhar dele estereotipado enquanto homem branco, né? E até uma piadinha recorrente no filme, o fato de que o sobrenome dele é White, né? Maravilhoso. Tipo, White. Quanto mais eu estranho, White é o nossa, que sacada fantástica esse nome, cara. Cara, a primeira vez que falaram que o nome dele era Dean White, eu falei, sério? Tipo, no lugar onde ele é o único cara branco, o nome dele é White. Tinha que ser zoado de branco. E a questão é que me incomodou só um pouco, mas eu fiquei pensando nas implicações que isso tem o fato de a diretora não ser americana, né? Porque eu achei que em alguns momentos a população latina ficou um pouco caricata em algumas formas como foram retratadas, né? E aí eu fiquei pensando nesse olhar de fora, porque também tem a coisa Nick Caro como neozelandesa criando essa imagem de uma família branca em um contexto mexicano, mas da maneira como ela enxerga como alguém de fora, né? Tanto que tem também depois eu fiquei pensando, o Kevin Costner talvez fosse o protagonista ideal, né? Porque ele já era o branco salvador, o White Savior, né? No Dança com Lobos, né? Então ele tá de novo encarnando esse papel do branco que vem de fora para salvar esses jovens latinos, e ele repete esse papel de novo mais ou menos no Estrelas Além do Tempo. Então ele é o branco salvador constantemente, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, de qual seria a percepção da Nick Caro para esse contexto étnico e cultural ali que está sendo retratado, sendo ela estrangeira, sabe? E eu não sei até que ponto o fato de ser estereotipado também vem do fato de que ela não consegue compreender aquilo com a mesma profundidade de alguém que vivencia, né? Ela tava ali, tipo, quase recém-chegada nos Estados Unidos também.
Mas eu fico pensando também o quanto ela também não é de fora ali, né? E por que essa dificuldade de olhar se ela também sai de fora, sabe? Isso me incomodou bastante no filme. Não sei, não consegui comprar essa parada. Como assim? Peraí. Como assim? Não, porque a Nick Caro também é de fora, de certa forma, entendeu? Então pra mim é difícil, porque ela não é, né? Ela também é enxergada, com certeza ela é como de fora, entendeu? Mas, por exemplo, o retrato dela dos Maori no Encantadora de Baleias é muito mais respeitoso, ainda que às vezes também apegada a uma certa exotização, do que o retrato que ela faz aqui dos mexicano-americanos, assim. Sem dúvida. Uhum. Bom, eu achei, assim, não notei no preconceito dela, assim, acho que talvez ela mostrou mesmo aquela festa quinceaneira, né, que eles fazem e tal, as comidas, mas assim, não senti nenhum preconceito ou alguma forma pejorativa de retratar os mexicanos americanos. Inclusive na cena do hino, no último campeonato que eles participam, tem o hino nacional americano, né? Eu achei muito irônica aquela cena, assim, muito bem feito. Ela mostrar os mexicanos... Muito Disney. Não, mas eu achei irônico. Eu consegui sentir a ironia dos mexicanos cantando aquilo, sendo que eles não fazem parte, assim, é totalmente diferente. E eles cantando um hino que não é, assim, nada a ver com, sabe, com a língua deles, com a cultura deles. Então eu consegui perceber essa pontadinha, assim. Mas eles são americanos, né? Então eu acho que rolou ali foi essa coisa de dizer, viu, eles são tão diferentes, mas ainda assim fazem parte desta grande nação. Ai, não sei, eu acho meio irônico. Eu acho que é sem sentido. Tipo, a exclusão que eles vivem todo dia... E chega lá e canta o hino americano, sabe? Não sei, se eu tava gostando demais do filme e não consegui perceber direito essa questão, mas eu achei bastante irônico. Assim, essa fisgadinha, assim, do hino nacional. Sim. Eu concordo com a Estê também nesse ponto, porque eu não senti também, assim, muito... Não me incomodou, como se diz, a caracterização que ela fez, né? Também essa parte do hino eu achei muito sensacional que ela fez. E a parte em que os meninos vão competir com os caras brancos, ricos e afins de jogadores de golfe. Eu adorei as piadinhas que ela fez e os comentários racistas e preconceituosos que os moleques faziam é o que a gente vê hoje em dia, tipo, em qualquer lugar, assim, principalmente nessa era Trump, né? Enfim, mas eu realmente gostei. Não, eu realmente gostei da caracterização que ela fez. Não acho que tenha sido preconceitos, mas não posso afirmar também, né? Claro, não, eu não acho que foi preconceito, assim, eu só fiquei pensando até que ponto prejudicou essa falta de profundidade dela com as culturas que estão sendo retratadas, né? Mas eu achei fantástico realmente a interação dos meninos com os meninos das outras escolas de rapazes ricos e tal, e as piadinhas. E outra coisa que eu fiquei pensando foi porque tem essa questão da maneira como se cria os laços e o afeto até entre o professor e os alunos. Mas a gente vê que quando eles estão na aula de educação física, tem meninas fazendo educação física também. E aí eu fiquei questionando, e se fossem meninas na equipe, assim, o que teria mudado nessa narrativa, sabe? Porque vira aquela coisa do bromance, né? O professor com os alunos, mas que tipo de relacionamento seria se fosse ou uma treinadora ou esse treinador com uma equipe feminina e não masculina. E não cheguei à resposta, né? Porque é uma coisa que é só no campo do EC, né? Uhum. Mas seria interessante, é um exercício interessante de pensar o que mudaria em toda a narrativa se fossem inseridas mulheres nessa dinâmica. Mas até que eu acho, assim, eu entendi sua questão, mas assim, eu gostei das personagens femininas no filme. Apesar delas não serem nada protagonistas, quando elas aparecem, elas são bem respeitadas, vamos dizer assim, não tem... Até demais, talvez seja meio utópico até. Mas elas são tipo as fofinhas e tal, e bonitinhas e tudo ótimo. Sem problematizações nesse sentido. Mas uma outra coisa que eu ia falar. Vocês pesquisaram, mas talvez eu não cheguei a pesquisar, mas no final mostra os caras, né? E são os caras mesmo, tipo aqueles que estão correndo no final assim,
tem lá o treinador. Gente, é lindo aquilo! É muito legal. Aquilo é muito legal. É muito legal eles colocarem eles, como é que eles ficaram e tudo, e os menininhos novos. É lindo demais, gente. Então, em uma entrevista, ela mencionou essa cena, perguntaram pra ela como foi filmar os corredores reais hoje em dia, e o técnico e tudo mais, né? E aí ela disse, normal, todo filme de história real termina mostrando como eles estão hoje em dia ou mostrando a cara deles, né? Ela disse o que foi mais legal foi mostrar que a maior parte deles hoje em dia trabalha na própria comunidade, né? Então eles saíram, eles estudaram, fizeram faculdade, tiveram a formação deles, mas eles são professores, a maior parte deles trabalham nas escolas locais e continuam nesse sentido de tentar melhorar aquela comunidade que, segundo o filme, é um dos lugares mais pobres dos Estados Unidos, né? Eu ia dar uma problematizada aqui na questão das personagens, né? Porque é aquela coisa, né, também, as mulheres são os bibelôs, né? O cara que pintou a mulher no carro dele, o pai que fica lá, minhas filhas, vocês não vão sair de carro com esses caras. Aí quando dá aquela treta toda, não, os caras protegeram elas. E aí eu achei isso meio chato, mas, de novo, anos 80 é um filme super acessível para grandes massas, etc. Então eu não vou problematizar, eu vou achar tudo muito lindo. E esse final eu chorei também, feita uma desgraçada, eu achei lindo demais. E eu comprei todos os filmes da Nick Caro e eu super, assim, apesar do Terra Fria ser muito pesado, eu recomendo os filmes dela, assim, pra quem tá na bad e precisa ficar um pouco mais de boa. Isso aí, boa. Olha, fazendo o papel oposto agora, as mulheres, elas até são bibelôs, mas também são elas que estabelecem as conexões, né? Porque enquanto os homens estão ali naquele lugar de desconfiança, de um olhando o outro como um estranho, a esposa do treinador vai lá, fica amiga da mulher no salão, meio estereótipo, mas tudo bem, e daqui a pouco elas estão tudo cozinhando na casa uma da outra, também é meio padrão de gênero, mas assim, elas estabelecem as conexões, né? Então, isso também é interessante. E aquela a mãe da família, né? Desculpa te cortar, Michelle, mas ela é uma puta personagem forte, assim, né? Tipo, guerreira, que trabalha com eles também, e ama todo mundo, e costura os uniformes, escreve o título errado, mas foda-se. E elas dominam ali, né? No momento que vai fazer a quinzeneira, elas fazem a festa. Os caras, tipo assim, mostra até que eles são meio bundão, né? Que eles ficam sentados e falam, não, as patroas vão chegar aí e vão resolver tudo, né? É bastante poder, assim. Eu senti nesse sentido, apesar delas serem as protegidas, né? Elas também são poderosas. E eu acho que entra que assim, falando como a Isabel falou, a questão de gênero, né? Mas no final é a mulher que resolve tudo, né? Nas situações que, tipo, quando tem uma situação de vamos ter que resolver, são as mulheres que põem a mão na massa, e é isso que elas fazem. E, de novo, sem problematizar, assim, apenas curtindo também. A cena da festa, pra mim, foi muito bacana. Muito, tipo, eu tava assistindo esse filme sorrindo, assim, isso é bom. Muito, muito bom mesmo. E essa cena da festa da quinzeaneira, eu só tive que desligar a minha incredulidade, porque eu só conseguia pensar que qualquer adolescente classe média americana branca sendo colocada naquele vestido de princesa com uma coroa na cabeça ia achar aquilo ridículo e não ia querer participar. Isso foi bem assim, difícil de acreditar, mas a gente comprou, vamos comprar o filme inteiro. Vai. E aí eu lembrei até da questão do book de maternidade da Beyoncé, né? Porque muita gente criticou dizendo que era brega e tudo, e a proposta dela foi buscar estéticas descolonizadas, estéticas que não fossem justamente a euro-americana branca, o padrãozinho, né? Então o Quinceaneira tem essa coisa, né? A gente olha e pensa, nossa, é tudo tão exagerado, aquele vestido de bolo, assim, né? Mas é uma estética própria e descolonizada, né? Até quando eu tava viajando em Cuba, aquele momento pedante,
Teve um dia que eu tava numa cidade do interiorzão, assim, tipo, tombada pela Unesco, uma pracinha de uma igreja, e tinha uma menina com um vestido gigante, rosa, pink, assim, fazendo fotos pra um book de justamente 15 anos, né? E a minha primeira reação foi olhar aquilo e pensar, meu Deus, que coisa brega! E depois entender aquilo dentro de todo um contexto cultural, né? Que é outro tipo de estética, é outra abordagem, né? Ah, mas a gente vê essas coisas aqui também. Eu vejo aqui em BH, nas praças, assim, os vestidos bolos. Brega é amor, gente. Brega é vida. Ô, gente, deixa eu só compartilhar uma coisa que eu descobri hoje. Tem uma cantora que eu gosto bastante, que eu não sei pronunciar o nome dela, então vou falar, Cristina Spandiari. Ela é de uma banda dos Estados Unidos e ela divulgou no Instagram dela uma fotógrafa que ela se descreve como Proud Latina Photographer, né? E ela pega bastante essa estética, ela usa o exagero, que pra gente é exagero, né? E não é exagero nenhum, é apenas uma visão diferente de estética. E ela usa isso, e eu tô vendo como isso tá voltando, tanto com as fotos da Beyoncé, quanto culturalmente também, essa afirmação de cultura latina. Eu acho isso muito sensacional e eu acho, assim, maravilhoso também. Sou super a favor. É ótimo, e até essa questão de a gente achar exagerado, mas porque nós brasileiros também temos uma relação muito afastada em relação à latinidade, a gente se nega enquanto latino-americano, então também rola essa coisa de a gente ter que perceber o quanto a gente faz parte dessa cultura e que às vezes por nós não falarmos a língua espanhola a gente não se enxerga fazendo parte, né? Mas a gente às vezes se identifica com padrões que são eurocentrados, mas que de verdade não tem nada a ver com a gente culturalmente, né? Nós não temos como negar a nossa latinidade, né? Mas é aquela coisa, né? O europeu é sempre o mais bonito, é o mais correto, é o padrão de beleza, e não, cara, olha o tanto de cultura que tem só, tipo, pegar um pedaço pequeno do mundo que é a América Latina, o quanto de coisa sensacional que tem aqui, né? Pois é. Enfim, eu adorei esse filme, gente, acho que todo mundo tem que assistir. Gostei demais. Ele é fofinho, assim, ele é realmente feel good, assim, eu tô usando muito esse termo hoje, mas é porque eu acho que é muito adequado à filmografia da Nick Caro. Mas acaba que ela mostra também as condições adversas ali dos meninos e tal, exato, né? E tem uma crítica social também e tudo. Apesar, e a questão de trabalhar enquanto criança, né, que ele fala, não, morangos e tal com 10 anos pode, tal é depois dos 12. É e, pesado! Gente, é pesado pra caralho isso, tipo, essa criança tinha que estar estudando, devia estar brincando e não trabalhando, não. E ainda mais o Kevin Costner lá, aquela cena que ele vai ajudar, o cara em 15 minutos fode a coluna. Imagina esses meninos todos os dias desde criança trabalhando nisso, o que é uma realidade muito comum, né? Sim. A gente achou que não ia ter muito pra falar, né, por ser uma diretora mainstream, e poxa, rendeu. Porque assim, rendeu. É o mesmo caso do Estrelas Além do Tempo, de outros filmes assim, é acessível, mas pega uns pontos muito importantes, né, que a gente vai cavocando e acha bastante coisa pra falar. E traz pro grande público, né? Exatamente. Que legal. Yo soy de América. Yo soy. Então, o que vocês acharam dos filmes que a gente analisou, da Nick Caro? E aí já aproveitem e emendem os jabás de vocês, onde os ouvintes podem encontrar os seus trabalhos. Gostei bastante da Nick Caro. Eu já tinha assistido Terra Fria. E aí eu gostei mais assim do McFarland, né? Gostei bastante dele. Encantador de Baleias também é ok. Acho que me tirou um pouco essa questão dele ser muito parecido com o Moana e tudo, e isso nem ser reconhecido, mas enfim. Fiquei interessada nos outros filmes dela. Eu nunca achei esse... Tem um que chama 42, né? 42 One Dream Rush, que são vários diretores, tem inclusive o David Lynch, assim, tem um monte de gente fazendo curtas oníricos, né? Curtas sobre sonhos. Eu nunca consegui achar esse filme. Tem um dos curtas que é dela. Sou bem curiosa com isso. E esse outro que a Isabel citou no início, esse a Witner's Luck, parece ter a ver com vinícolas também, assim, fiquei bastante interessado. E tem a Vera Farmiga, que é uma das minhas grandes divas.
E esse que ela tá fazendo com a Noomi Rapace, o Callas, eu adoro a Maria Callas, assim, já li biografia dela, então tô muito afim de ver esse filme esse ano. Mulan também, em 2018, super afim. E é isso, sim, Nicky Caro, muito boa, muito bem. E eu estou no... Vocês podem me encontrar basicamente no meu Instagram do Discos da Estreia. E lá tem links para as outras coisas que eu faço. Meu blog homônimo que de vez em quando eu escrevo e coisinhas assim. Beijo pra vocês e sigam o Instagram do Feito por Elas. Bom, eu gostei demais dos filmes. Eu gostei bastante da diversidade, né? Foram 3 filmes a gente puxou vários ganchos, né? Comparando um filme com o outro, mas são temáticas bem diferentes. Um mais leve, um mais fantasia, um bem mais pesado. Mas eu acho que todos são bem válidos. E eu também tô ansiosíssima por esse filme da Maria Callas. Eu acho a figura dela muito interessante. E eu gosto muito da Noomi Rapace. Então eu acho que vai dar certo, espero. E... enfim, eu recomendo o Nicky Caro pra quem quer fugir um pouco, assim, do... Não é que quer fugir, quem talvez esteja precisando de alguma coisa mais leve. E um entretenimento bem bacana, né? Que, como eu disse, a gente achou que não ia ter muito o que puxar e no final puxamos tantos assuntos, né? E quem quiser me acompanhar, eu tô no site do Leia Mulheres, leamulheres.com.br. Também sou colunista do blog Espanador. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente. Espero que vocês gostem dos filmes da Nicky Caro. Bem, eu, Samantha, as meninas já falaram praticamente tudo, mas enfim, os ouvintes que gostem de filmes mais nessa pegada mainstream, blockbuster, né, com selinho da Disney, vão ficar felizes com a Nicky Caro, que trata de temas polêmicos, interessantes, geralmente dramas baseados em fatos reais, de forma de fácil acesso, né? Então são filmes tranquilos de assistir, sem muitas dificuldades, mas importantes, que tratam temas importantes. E acho que as pessoas deveriam ver os filmes. E eu tô bastante curiosa para os filmes novos dela, né? Esse tá pronto, mas que ainda não chegou no Brasil. E a adaptação de Mulan, né? Que, aliás, nunca vi Mulan, o desenho. Até porque eu e Disney não formamos o par. Mas estou ansiosa pelo filme. Vou ver agora a animação, obviamente, porque até para poder fazer o comparativo. Mas fica aí a dica para os ouvintes conhecer mais essa diretora. Vocês podem me encontrar no Delírio Nerd e na página do Cineclube delas. Bom, para fechar, depois que vocês já resumiram tão bem, eu só queria dizer que achei interessante rever A Encantadora de Baleias depois de bem mais de uma década aí, e com outros olhos, assim, e perceber questões que na época eu não tinha parado para reparar, né, porque acho que eu tinha pensado muito na questão mítica e na questão da lenda, e não tinha pensado justamente no que é mais central à história, que é os papéis dos homens e das mulheres naquela sociedade retratada, né, e como isso é abordado de uma maneira tão interessante, justamente com uma criança, para romper essas amarras rígidas. O trabalho todo da Nicky Caro, do que a gente viu, é muito acessível, o público pode facilmente assistir esses filmes, talvez o Terra Fria não com crianças, mas pela temática, não é nem por nenhuma cena em específico que possa ser mais gore ou mais pesada, nada disso, assim, mas pela temática adulta. Mas os outros filmes são muito leves. Ela mostra um controle muito grande na direção e de como ela consegue pegar esse material e transpor para um grande público questões que são muito importantes e que levantam, como a gente mostrou, debates sobre várias temáticas. Então estou realmente também bastante curiosa com essa biografia da Maria Callas e com a animação da Disney, principalmente, quer dizer, com a adaptação do Mulan, porque eu não acho que a gente precise de todas essas versões live action das animações que estão sendo feitas agora, mas Mulan sempre foi um dos meus desenhos preferidos da Disney, e ver uma diretora que domina tanto essa direção voltada para o grande público, quanto essa temática com protagonistas femininas fortes, envolvidas em um contexto tradicional, acho que ela pode fazer um trabalho muito interessante com esse material. Para quem quiser ler as minhas críticas e os meus textos,
textos, eles estão disponíveis no estantedasala.com. Se você ouvinte quiser dar um feedback sobre esse programa, deixe um comentário no nosso SoundCloud ou no e-mail cinemafeitoporelas@gmail.com. Comente se você já viu algum filme da Niki Caro, quais que gostou, o que não gostou, o que você acha das temáticas que ela aborda, se está ansioso pelos futuros filmes dela, o que você quiser, comente que a gente vai lá responder, a gente vai dar um feedback. Acesse também o nosso Instagram, que é curado com tanto carinho pela Estefânia. Beijo. Aliás, tem uma foto linda. Acabei de ver uma foto linda lá, desculpa, rapidinho, Isabel, fiquei emocionada. No Instagram do Feito por Elas, que a Estefânia colocou, da capa da trilha de Raw. Nossa, que coisa linda. É lindo, aquilo. né? Nossa, acabei de ver aqui agora e fiquei apaixonada. É maravilhoso esse desenho. Desculpa, eu tinha que botar pra fora essa emoção. Obrigada, não, fico feliz. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Twitter, na nossa página do Facebook, no Letterboxd, é só procurar por Feito por Elas que a gente tá lá. E se vocês quiserem ajudar a gente também a crescer, existe a opção do Padrim ou do Patreon, que você pode colaborar com a gente. É padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. Então é isso. E até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo, valeu. Até mais.